Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa sobre atividade física ao longo da vida. Eu sou Juliane, da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida, e estarei com vocês na condução dos trabalhos de hoje. A proposta deste encontro é falar sobre movimento de forma realista e possível, entendendo como os exercícios físicos podem nos acompanhar em diferentes fases da vida, com segurança, prazer e constância. Antes de começarmos, eu tenho alguns recados rápidos para a nossa dinâmica. Para evitar ruídos, peço que mantenham seus microfones no mudo. As perguntas podem ser enviadas no chat e eu vou organizando para um momento oportuno de trocas. Se quiserem levantar a mão para fazer contribuições, também fiquem à vontade. Por fim, quero lembrar que esse é um conteúdo informativo, não substitui orientação individual quando necessária. Este encontro está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube do TJSC. Bem, é uma satisfação enorme receber o nosso convidado de hoje, Rodrigo Baltazar, educador físico, mestre em Ciências do Movimento Humano e pós-graduado em Treinamento Feminino e Populações Especiais. Ele é treinador credenciado pela Confederação Brasileira de Triatlon e pela Confederação Brasileira de Atletismo, além de ser certificado no Pulse Method of Running, um método voltado ao ensino da técnica da corrida. Além da atuação profissional, ele traz uma vivência esportiva muito consistente. São 9 provas de Ironman, 25 maratonas e mais de 25 anos de experiência como atleta de triatlon, corrida e ciclismo. Rodrigo, muito obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar seu conhecimento conosco. A palavra é sua. Boa tarde a todos, Ju. Obrigado, pela oportunidade. Eu digo que quando é um convite para falar para um grupo grande de pessoas e propagar os benefícios da atividade física do exercício, não é nenhum convite, é uma convocação. Então, agradeço muito por estar aqui e poder conversar um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre exercício físico, algumas atualizações, e assim, talvez inspirar algumas pessoas a fazer ou continuar ou avançar aí com o seu exercício, sempre de forma segura, Como você falou, o caráter aqui ele é informativo, mas nunca deixe de procurar um profissional, Nunca deixe de passar por uma avaliação, para iniciar a atividade física, faça um check-up com o seu médico, verifique a parte cardiovascular, verifique alguma dor, alguma coisa que acompanha você, mas que isso aqui possa incentivá-los, a continuar ou começar uma atividade física. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Inclusive, a propósito desse tema de se preparar para iniciar uma atividade física, a gente teve uma dúvida, pessoal. A gente vai trazer um modelo um pouquinho mais fluido das questões que vocês fizeram pelo chat, além da apresentação do Rodrigo. A gente teve uma dúvida especificamente sobre isso, Sobre o que uma pessoa sedentária deve fazer antes de iniciar atividades físicas que pretende assimilar como estilo de vida. Acho que faz muito sentido essa recomendação, de se preparar com um profissional, além de educador físico, um médico também, em determinados casos, seja bem importante fazer esse acompanhamento. Exato. Acho que começar pelo começo, Então, a partir do momento que alguma atividade me chamou a atenção, eu devo levar em consideração o estágio atual que eu estou, Então, eu estou há muito tempo parado, eu já tive algum problema de cunho cardiovascular, eu tenho alguma dor, algum problema ortopédico, mesmo que eu não tenha nenhuma resposta afirmativa para essas questões que eu citei, seria de bom tom que você passasse por uma avaliação médica inicialmente, Isso vai evitar que você acabe tendo, não vamos chegar a situações mais extremas, mas que você acabe evitando algumas dores, algumas coisas que podem acontecer, durante essa prática e que acabem levando a perda pelo interesse, Vamos supor assim, comecei a caminhar, E eu tenho uma dor já, sei lá, vamos supor assim, joanete, Tenho uma dor no joanete. E eu não tomei os devidos cuidados, não sei se eu posso caminhar, não sei quais os cuidados que eu tenho que ter, e aquilo me persegue, aquela dor, ela é consistente e sempre que eu vou caminhar, dói. A chance de eu não continuar fazendo aquilo, mesmo tendo uma solução, mas a chance de eu não continuar é grande, porque, poxa, toda vez que eu vou fazer uma atividade, ela me causa dor, então a probabilidade de eu parar é maior. Por isso, ao fazer uma investigação, isso eu coloquei uma situação muito mais branda. Porém, a gente convive hoje com situações onde, em casos muito isolados, a gente tem sobrecargas cardiovasculares, enfim, onde, infelizmente, também
nos chega, né, às vezes pelas mídias, casos, né, de pessoas que estavam se exercitando, correndo, jogando futebol, enfim, e que acabaram, por exemplo, vir tendo morte súbita, né, por uma questão de desconhecer, talvez, um problema cardíaco. Então, é importante passar por isso, principalmente adultos, né? Se eu já tenho um histórico familiar, né, pregresso com relação a isso, né, pai ou mãe ou os avós tendem a ter, né, ou já vem tendo problemas cardíacos, enfim, aí isso já multiplica, né, os fatores de risco para mim. Então, se torna indispensável. Se somado a isso, eu já estou algum tempo parado, estou acima do peso, né, tenho dificuldade para controlar o estresse, então ainda se faz mais necessário você passar por essa avaliação prévia. Por quê? Não querendo complicar a questão do exercício, até porque é inerente, né, à condição humana se movimentar, né, fazer exercício. Porém, quando a gente fica um tempinho aí parado ou deixando a saúde de lado, o que é cada vez mais comum hoje em dia, né, haja vista as obrigações que a gente tem, profissional, acadêmica, familiar, enfim, acaba que nos falta tempo para isso e também não só esses compromissos, mas as facilidades do dia a dia. Então, a gente não precisa se deslocar mais tanto, caminhando, a gente não levanta tanto peso, a gente usa tudo de forma automatizada. Então, se você se enquadra nessa questão de ter deixado um pouco a saúde de lado e hoje você procura começar a fazer uma atividade física para realmente resgatar isso, porque a gente já sabe o quanto isso é benéfico, os estudos mostram, nós somos bombardeados por isso todos os dias, benefícios físicos e mentais, aí mesmo que é indispensável você passar por essa avaliação, né? Para quê? Para que você comece da maneira correta, para que você identifique o que seria, né? É melhor para mim caminhar, é melhor para mim nadar, é melhor para mim fazer musculação. Então, tendo essa orientação do médico, né? De um terapeuta, né? De uma equipe até, digamos assim, multidisciplinar, né? Porque às vezes o contato com o exercício, ela pode vir pelo personal, pelo treinador, pelo nutricionista, né? Então, esse primeiro contato pode vir desse profissional, né? Se for bem capacitado, ele vai recomendar que você procure, né, esses outros profissionais para que daí sim você tenha sucesso no avançar aí das atividades e principalmente segurança, né? Você quer procurar saúde e não dor ou em casos mais graves até é o que a gente acompanha aí de óbito, enfim. Perfeito. Eu acho que a gente já falou um pouquinho, então, sobre esse momento prévio do início de uma prática, né, de atividade física com saúde, e podemos passar, então. Bom, quer seguir com tua apresentação? Eu vou acabei dar uma... avançando ali. Fica à vontade. Parou na apresentação. Fica à vontade. Mas talvez a gente poderia aqui listar um pouco, né, o que é atividade, o que é exercício, né, o que traz como os principais benefícios. E aí depois, então, linkar com alguma pergunta que a gente recebeu ali. Pode ser? Uhum. Tá. Bom, então, assim, antes de mais nada, pessoal, é importante a gente esclarecer, né, o que seria exercício físico e o que seria atividade física, tá? Então, assim, às vezes é comum a gente pensar assim, bom, o quanto eu devo fazer? Por que eu devo fazer, né? Nossa, os meus pais, meus avós, meu tataravô não fazia, né? Sei lá, as pessoas antigamente eram mais saudáveis, será? Né? A gente tem imagens históricas aí, talvez você não observava tantas pessoas acima do peso, né? Na rua, sei lá, não existia shopping, não existia, mas enfim, você não via tantas pessoas acima do peso. Enfim, então, como eu falei agora há pouco, a gente tem questões da vida moderna que nos fazem, né, tornar as pessoas menos ativas. Então, desde as facilidades até a própria correria. Antigamente, é sábio, né, que a gente observava a dinâmica dos nossos pais, para se deslocar para algum lugar se caminhava muito mais, né, prédios mais antigos não têm elevadores, os carros antigamente, né, o simples movimento de você acionar uma maçaneta, enfim, tudo isso entra, né, no mote das atividades físicas, limpar uma casa, enfim, né, hoje você já tem até automação disso para algumas coisas, enfim. Então, quando eu faço um movimento, né, isso pode ser considerado uma atividade física, tá? Então, não havia necessidade de fazer um esporte, talvez nesse passado não tão distante, porque as pessoas eram ativas, né? A partir do momento que eu sou ativo, eu promovo o movimento, eu tenho um gasto calórico, estimulo os meus músculos e assim eu evito as doenças que a gente tem da modernidade hoje, né? E decorrentes do sedentarismo, problemas cardíacos, sobrepeso, problemas até mentais, enfim, decorrentes disso. A partir do momento que a gente deixa de ter esse gasto calórico, de ter essa movimentação típica, né, de uma vida um pouco mais tranquila, digamos assim, eu preciso, né, inventar um exercício que substitua, né, esse gasto calórico. Então, é preciso que eu faça um exercício, é preciso que eu corra, é preciso que eu jogue beach tênis, é preciso que eu nade.
Enfim, necessário não é, né? A gente pode olhar para os outros mamíferos, para os outros animais aí, e você observa, tirando os que estão no zoológico, você vai ver que eles têm que caçar, eles têm que se deslocar, eles não têm uma oferta de alimentos como a gente tem, enfim, né? Enfim. Então, o exercício, ele vem para suprir essa necessidade de movimento. Então, se as pessoas não fazem mais atividade física, desde uma simples faxina até ir caminhando para o seu trabalho ou subir um lance de escada, eu deixo de gastar calorias, eu acumulo essas calorias, né? Então, assim, a obesidade, ela é só um reflexo do problema, porque ela se apresenta dessa maneira, né? Mas ali você tem afastamento do trabalho, problemas de saúde, né? Você tem aumento exponencial, dados da Organização Mundial de Saúde, de problemas cardíacos, né? Aumento dos custos das operadoras e seguradoras e tudo mais, os planos de saúde. Então, ao começar fazendo exercício físico, eu tento equilibrar novamente isso, né? Quanto que eu preciso fazer de exercício, né? Era uma pergunta que você não tinha 3 gerações atrás. Hoje a gente tem. E foi muito interessante que ainda na época da pandemia, a própria Organização Mundial de Saúde divulgou em final de 2020 uma resolução nova, né? E que aumentou muito esse score, né? A gente tinha situações que era muito comum, assim, né? Nossos pais, nossos avós, tal, ao fazer um check-up com um cardiologista, olha, procure caminhar 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, enfim. Isso ficou muito aquém do que realmente é ser saudável hoje, tá? A gente não está falando aqui de esporte, a gente não está falando aqui de performance, nada, a gente está falando de ser saudável. Ser saudável é não ser sedentário, pelas comorbidades que estão associadas ao sedentarismo, né? Então, essa questão dos 3 vezes de 30 minutos, ela está muito aquém, tá? Então, por exemplo, os últimos dados aí da Organização Mundial da Saúde, né, para você ser uma pessoa ativa, consequentemente se beneficiar do exercício, seria até 150 minutos, se for atividade vigorosa, tá? Ou de 150 até 300 minutos por semana, se você for fazer uma atividade leve. Por quê? Se eu já estou fazendo algum tipo de atividade, se eu já passei por um check-up, se eu não tenho nenhuma dor, nenhum problema físico, eu posso fazer uma atividade mais intensa, né? Então, 150 minutos seria suficiente. Se eu estou começando agora, se eu tenho alguma dor que me acompanha por um tempo, enfim, eu teria que fazer uma atividade mais leve, mas aí com uma atividade mais leve gasta menos, teria que ser mais longa. E uma atividade mais leve ou mais vigorosa, a gente define mais ou menos como, assim? Isso pela intensidade, né? Então, por exemplo, o que seria uma atividade, vamos pegar as duas práticas. Aumenta a minha frequência. Uma atividade leve, caminhada, versus uma atividade vigorosa, correr, né? Uma atividade leve, por exemplo, pilates ou musculação, né, de forma mais leve, versus, por exemplo, uma atividade vigorosa, crossfit, por exemplo, tá? Então, seria isso, né? Atividade leve é aquilo que eu consigo fazer por mais tempo, sem ter um desgaste muito grande, muitas vezes ligeiramente ofegante, mas dependendo da atividade, consigo conversar com quem está próximo de mim, né? E numa atividade vigorosa, eu já não tenho mais essa possibilidade. Por quê? Às vezes, caminhar é um bom incentivo para quem está começando, mas para quem já faz algum tipo de atividade, pode não ser tão atraente, né? Pode até ficar chato. Inclusive, a gente teve algumas perguntas sobre estratégias para sair do sedentarismo. Então, uma ideia talvez fosse começar mesmo com uma caminhada para evoluir para uma atividade. Se eu estou totalmente parado, sim, né? Qualquer coisa que você comece a fazer mirando, né, nesses 150 ou nesses 300 minutos, seria o ideal, né? Então, a gente percebe isso porque dados estatísticos hoje mostram que entre a população adulta, né, a gente tem 1 a cada 4 pessoas com obesidade. Mas isso não quer dizer só que essa pessoa não faz exercício, né? Desses 4, a nível mundial, 2 são considerados sedentários e 1 está com obesidade. E aí você vai lá e diz assim, bom, tudo bem, esse dado é para a população adulta, 150 a 300 minutos. E meu pai, né, a gente vinha conversando sobre isso agora no elevador, porque eu tento incentivar meus pais a fazerem um exercício, né, já visto que trabalho com isso. Então, populações especiais, aqui a gente pode colocar idosos, a gente pode colocar gestantes, a gente pode colocar cardiopatas. Todos deveriam fazer. Claro que daí, nesse caso, uma atividade controlada, né? Muitas vezes, assim, tive um problema, tive um infarto, posso fazer? Deve. Mas aí você já vai ter que ter um médico acompanhando, você vai fazer uma reabilitação cardíaca, enfim, aí já fica um pouco mais complexo, mas deve fazer para que melhore a partir daquele ponto. E se a gente for pensar, então, no futuro, a gente falou um pouco assim, fotos de antigamente, 2, 3 gerações atrás, não se via tantas pessoas acima do peso. Como é que estão os jovens e crianças hoje, né? Então,
essa mesma resolução do final de 2020, que coloca que para você ser saudável, você tem que fazer de 150 a 300 minutos de atividade, diz que para jovens e crianças, isso deve ser 60 minutos por dia de atividade vigorosa, né? Então, assim, o que a gente está prevendo, né? Isso cada vez mais hoje é nítido que não se faz, né? Não tem espaço para isso, não tem parquinho, não tem rua, né? São coisas que talvez muitos aqui puderam ter na infância e que a gente observa hoje, os filhos, os netos, os filhos dos amigos, enfim, as crianças de modo geral, já não tem. Então, o problema aqui é um pouco mais grave, porque daí a nível mundial, estatísticas de 2020, da Organização Mundial de Saúde, 4 em cada 5 adolescentes não fazem atividade física de acordo com o que necessitava para não chegar, né, a ser considerado sedentário e então desenvolver obesidade, outros problemas, mas já na tenra idade. Então isso é péssimo, porque daí o prognóstico para esse adulto e para esse idoso é pior do que a gente vê hoje em dia aí, né? E esse é um tema que a gente, aqui dentro do Poder Judiciário, a gente passa muito tempo dentro de sala, na frente de telas, e eu acho que é uma tendência dessa geração, né, que está crescendo muito conectada, a gente está muito conectado, e somos um público aqui, né, entre nós da roda, que tem essa tendência de passar mais da metade do dia, né, sentado. E se realmente a gente não buscar, pelo menos, tentar chegar perto desse quantitativo de exercícios diários, realmente é uma tendência muito preocupante para a gente, né? Eu quero trazer aqui uma das dúvidas. Aliás, várias pessoas, né, perguntaram sobre o quanto de atividade física é necessário para uma vida saudável. Desculpa, o Rodrigo já nos respondeu brevemente, né? E outras perguntas mais específicas sobre musculação 2 vezes por semana já tem benefícios? Sim, né? Musculação Sim. 2 vezes por semana. Você não está fazendo nada, né? A partir do momento que você começa a fazer qualquer exercício, ele já vai te proporcionar, inclusive na hora, né? Porque, bom, não é que fosse como, por exemplo, aquela desenho que tinha dos Jetsons antigamente, né? Que você entrava numa máquina e a máquina deixava você esbelto, enfim, não é isso. Mas com uma atividade física, com um exercício que você faça, seja musculação, seja uma caminhada, seja deixar o carro um pouco mais longe, trocar o elevador pelas escadas, você já vai ter alterações no teu organismo a nível hormonal. E aí, nós somos regidos pelos hormônios. Então, assim, desde uma questão de humor, né, ao você, por exemplo, vencer um lance de escadas, ou caminhar, ou fazer uma sessão de musculação, pelo que isso implica no seu corpo, né, você já vai ter uma alteração no seu humor. Por exemplo, quem corre e tal, é muito comum, ou quem faz exercícios um pouco mais extenuantes, é muito comum a gente falar, fulano é viciado em endorfina, né? Tá certo, é um dos hormônios que você libera, entre outros. Mas observa-se muito, assim, a prática da musculação, que tipo de bem-estar que traz, e sempre se associava muito à questão da estética. Mas já se observou que existe um outro hormônio, que é a eritrina, tá? Que também ele é liberado nos exercícios aeróbicos, como caminhada, como bicicleta, mas na musculação, né, indo de encontro com essa pergunta, ao fazer um exercício, ao levantar um pouco de peso, ao ter uma carga, né, por exemplo, para empurrar ou puxar na musculação, eu rompo algumas fibras, né? Isso é o processo normal, né, de ganhar força. Eu rompo algumas fibras para que com o sono, com a alimentação, eu ganhe um pouco mais de força, um pouco mais de tônus e estimule, por exemplo, a ganhar ou pelo menos não perder massa muscular, né? Porque é importante isso, né? Após os 35 anos, homens e mulheres vão tendo perdas consideráveis de massa muscular. Então, se eu der o estímulo para manter ou para ganhar, ótimo. Mas ao romper algumas fibras, eu libero, e são estudos bem recentes, eu libero já no primeiro treino, por exemplo, a eritrina. E isso, num primeiro momento, como uma defesa do corpo, me traz um bem-estar, né? Então, assim, poxa, mas eu estou lá, estou agredindo o corpo, ele me traz um bem-estar? Na medida, né? Não demais para machucar. Mas então, sim, uma sessão já vai te trazer bem-estar. E se a gente for ler essa resolução na íntegra, né? Ela fala, bom, o desafio é 300 minutos para quem não faz nada, então simplesmente faça, simplesmente comece. Você não precisa fazer aquele famoso de 0 a 100. Eu não fazia nada e vou fazer 300 minutos. Não. Faça 40 minutos na primeira semana. Duas sessões de 30 minutos na próxima semana, né? E assim você vai evoluindo, você vai tentando, de alguma maneira, quantificar isso. Como hoje em dia a gente tem
uma condição melhor de lidar com os alimentos, né, através de aplicativos, informações, enfim, para a gente saber o quanto de calorias você está ingerindo, né, as próprias embalagens que têm uma regulamentação para destacar teores, por exemplo, de gordura saturada ou sódio, enfim. No exercício também, você tem muitas maneiras de controlar, né? Então, hoje, todos os celulares vêm com algum aplicativo de saúde, diversos relógios têm essas ferramentas, aplicativos, enfim, para que, no mais simples que seja, né, você considere assim, bom, eu fiz 3 vezes nessa semana de 50 minutos, então 150 minutos. Eu cheguei no mínimo que era indicado, ponto positivo, né? E aí depois você avança. Mas comece, simplesmente comece. Legal, Rodrigo. A gente falou um pouquinho antes sobre a questão das crianças e adolescentes, né? E a gente aqui recebeu algumas perguntas falando sobre idade, e uma delas foi sobre a idade ideal para dar início a exercícios. Então, eu acho que talvez seja alguém que perguntou. Ah, tá, já vamos passar para do chat. Bom, já que a do chat foi bem direcionada ao nosso tema, acho que a gente passa para ela. Exato, a gente estava falando de musculação, Rodrigo. A musculação com série única até quase a falha 3 vezes por semana é interessante? Então, João, olha que interessante, tá? Essa tua pergunta, a gente, particularmente eu, como gostei da vida acadêmica ali, enfim, e por muito pouco não virei docente, mas gosto mais de estar na rua, eu sempre procuro estar atento ao que ciência nos diz, né? Então, eu procuro fazer os treinamentos e as práticas que eu tenho com meus alunos baseado em evidência, né? Há cerca de um mês, tá? A revista americana, que é a American Sport of Society, que é a referência mundial, né, para exercício físico, ela divulgou e atualizou dados para o exercício de força, tá? De musculação. O que realmente funciona, o que é efetivo. Isso uma revisão, tá? Depois de 17 anos. Então, assim, basicamente, tá? Tirando questões específicas, como, por exemplo, um bodybuilder, enfim, tá? Mas o que você perguntou ali, né, sobre até a falha, é muito relativo, tá? Então, os modelos hoje mostram que não há evidência científica de que se você fizer um treino até a falha, se você fizer um superset, se você fizer um drop set, tudo isso, tá, pessoal, que eu estou falando, para quem não conhece, são modelos de você fazer um exercício de musculação. Não há evidência científica, João, para mim também foi um choque, né, de que isso funciona. Tão pouco de que menos repetições e mais cargas vai ser mais eficiente no processo de hipertrofia, tá? Quando relacionado, por exemplo, tá? Com mais repetições e menos carga, tá? A única coisa que influencia é a qualidade da execução do movimento e o que eu quero atingir, tá? Então, veja bem, é muito comum a gente pensar, por exemplo, eu estou na academia, né? Então, aquele caso clássico de você fazer um exercício errado, querer fazer muita força para você fazer uma flexão com o braço e você, de uma certa maneira, compensar isso na sua coluna. Você vai trabalhar outras coisas além do bíceps, tá? Então, esse estudo traz o quê? Se você diminuir a carga e fizer bem feito, vai ser muito mais efetivo, né, do que você fizer uma grande carga e não isolar aquele músculo. Isso é uma questão apenas, né, mas o universo da musculação, ele é mais complexo. Como você falou sobre a falha, provavelmente você já pratica a musculação. Mas eu posso disponibilizar, não sei se é possível depois, claro, né, esse estudo na íntegra ali para você olhar, ou então ele está bem em alta hoje aí, né? Então é a última revisão da revista American Sport and Medicine, que ela faz então esse compilado aí do que realmente importa na musculação. E aí uma observação, ao fazer uma série única quase que até a falha, né, dependendo da situação, se não for um atleta, como eu falei, você pode acabar se machucando. Então, pensando na consistência, que é muito mais importante do que a intensidade, né, é melhor você adotar cargas menores que você não coloque em risco, por exemplo, de se machucar e ter que ficar algum tempo afastado. Tá? Mas é bem interessante isso e também para mim foi disruptivo, acredito. Talvez você também não esperava ouvir isso, mas não há nenhuma evidência de que isso faça você ter mais benefício. Legal. Sobre musculação, a gente recebeu outras dúvidas. Obrigada pela dúvida, viu, Joel? A gente tem uma dúvida aqui bem específica sobre o que priorizar, musculação ou exercício aeróbico? Ótimo. Essa pergunta é muito comum também no dia a dia, né? Porque, então, quando eu comecei a fazer um exercício físico, que é uma atividade física planejada, só vou lembrar um pouquinho, né, que a gente conversou agora há pouco ali. Né? Então, não estou fazendo nada, me sinto parado, estou ganhando peso, não tenho muita disposição, né? Então, eu vou começar a fazer o exercício. O exercício é a atividade planejada, né? E a boa orientação faz a diferença nesse sentido, tá?
Ao fazer musculação, eu tenho o trabalho de levantar peso, né? Então, o que eu espero com isso? Quais são os benefícios que eu vou ter com isso, né? Mas pode ser um Pilates também bem feito, pode ser um CrossFit, pode ser um funcional. Ao levantar peso, né, eu estimulo meu corpo a processos de hipertrofia, certo? Nos processos de hipertrofia, né, eu desenvolvo ou mantenho a massa muscular. Isso é muito importante, né? Primeiro pela questão de saúde, né? Não vou nem tocar no aspecto estético. É importante eu ter massa muscular em todas as fases da minha vida, né? Então, se eu sou um jovem, né, homem e mulher, porque a gente fala muito da testosterona para os homens, mas a mulher também tem, e eu começo ali na puberdade, enfim, ter características que são mais visíveis, né, do espectro de você ter um corpo de adulto, e aí você vai ter a questão nos homens de ganho de massa muscular, de pelos nas mulheres também, mama, enfim, você tem características androgênicas que são subproduto disso. E eu preciso, hormônios, e eu preciso, né, então, pelo movimento, estimular o meu corpo naquela fase da vida, né, que ela precede a fase adulta, para você fazer exercício e você ganhar músculos para a atividade adulta, né, para a vida adulta, né? Então, para a vida adulta, pensa que assim, nós somos hoje o Homo sapiens, né? Então, dependendo do que eu for fazer, se o meu trabalho for sentado ou se o meu trabalho for no chão de fábrica, né, eu tenho que ter força para as atividades do dia a dia. Então, quando eu faço musculação, eu estimulo isso, eu estimulo força, né? Isso é importante para que eu consiga desempenhar atividades, seja ela laboral, né? Seja ela, tempos atrás, uma questão de sobrevivência, né? Quando tínhamos que fugir de predadores e buscar alimento, seja ela uma questão de, por exemplo, sei lá, subir um lance de escada para acessar o meu quarto, ou descer. Então, chega um ponto da vida que esses mesmos hormônios que nos beneficiaram lá na puberdade, homens e mulheres, tá? Eles, pelo processo de envelhecimento, eles começam a diminuir, né? Então, isso em torno dos 35 aos 40 anos. Pela diferença de gênero, essa queda ela é um pouco mais acentuada nas mulheres, né? Mas ambos os casos, é muito comum a gente falar, né, na questão da menopausa, mas o homem também sofre um processo de envelhecimento, que é a andropausa, e os dois, né, entre outras coisas, levam à sarcopenia. A sarcopenia é a perda, né, acentuada de massa muscular, a ponto que isso também me traga problemas, como problemas ortopédicos, inflamações, artrite, artrose e até mesmo perda da capacidade de coisas simples, como um idoso tomar um banho, evitar quedas, tá? Então, a musculação é muito importante para isso, para ganhar, para manter a massa muscular, tá? Embora o exercício com peso ele também ajude a função cardiorrespiratória, seja bom para o coração, tá? Ele não é tão eficiente quanto o exercício aeróbico, tá? Exercício de resistência. Aí entra a caminhada, entra a corrida, entra a natação, entra a bicicleta, né? Porque ao fazer uma caminhada, ao fazer uma corrida, ao andar de bicicleta, aí eu estimulo outras questões do meu corpo, né? Eu vou estimular muito mais a parte cardiorrespiratória, vou estimular muito mais o meu coração e o meu pulmão. Ao fazer isso, né, eu começo então, de forma muito básica, tá, pessoal? Vou descrevendo aqui como é que funciona e didática também. Então, não é tão simples, mas eu acho que fica mais fácil de entender quando a gente conversa com as pessoas. Quando eu começo a caminhar um pouco mais rápido, por mais tempo, ou então que eu começo iniciando com uma corrida, que nem sempre é algo constante, tá? Sempre, se você for começar, procure intercalar um pouco de corrida, 2, 3 minutos, com um pouco de caminhada. Não saia já, se você não corre, não saia já correndo 20, 30 minutos, para você não sobrecarregar muito essa parte cardiovascular. Porque se o estímulo for, né, moderado, eu vou ter algumas adaptações para a saúde cardiovascular. Eu vou estimular meu coração, que também é um músculo, a bombear sangue, a fazer o retorno venoso desse sangue, né? Eu vou estimular o meu pulmão, eu vou estimular as minhas fibras musculares a receber mais oxigênio, né? Eu vou estimular os meus vasos sanguíneos a serem mais fortes para fazer esse transporte de oxigênio. E tudo isso vai fazer com que eu tenha um sistema cardiorrespiratório mais eficiente, mais forte, tá? E aqui, né, voltando novamente a essa questão pela qualidade de vida, eu não estou falando de troféu, não estou falando de performance, eu estou falando de você ter um sistema cardiovascular mais forte, e isso está diretamente, saúde cardiovascular, está diretamente associado, tá, a doenças cardiovasculares, né? Então, por exemplo, um dos principais índices hoje que eu vou ter para medir o quanto uma pessoa é resistente, né? A gente vai ouvir falar assim, o atleta que ganhou a maratona, o ciclista que ganhou o Tour de France, ele tem um VO2 altíssimo, um recorde registrado, 100, 101, que nem o português agora teve.
Aí muitas vezes eu faço ali um check-up e tal, né, com o meu cardiologista, aquele teste da esteira para quem já fez, né, progressivo e tal. Ah, o meu deu 32, deu 36, enfim. Homens e mulheres são diferentes, jovens são diferentes de idosos, enfim, cada um tem um grupo funcional. Mas esse índice, que é o VO2, qualquer pessoa pode fazer, né? Ao você marcar um check-up com o seu cardiologista, ele vai fazer um teste de esforço, tá? Ele vai estar diretamente relacionado a problemas cardiovasculares. Então, tem muitos estudos, tá? Clássicos que vão mostrar que um VO2, que é a capacidade que você absorve o oxigênio, que você transporta esse oxigênio para os músculos para você poder fazer algum exercício, tá? Isso é VO2. Isso está diretamente relacionado com problemas de infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, morte súbita, né? Isso só do ponto de vista físico, né? Cada vez mais, já nos últimos anos, a gente tem pesquisas que rechaçam isso, daí na questão também psicológica. É muito interessante, você faz pesquisas, né, com escala de humor, você faz pesquisas com produtividade, você faz pesquisas cognitivas, concentração para determinada tarefa, enfim. E pessoas, olha que interessante, né? Eu estava lendo um pouco sobre isso agora, ainda são coisas recentes, mas assim, nos trazem um universo muito bacana, porque às vezes eu tenho dificuldade para ler um livro, para concentrar em um trabalho, né? Para você estudar para alguma questão, e as pessoas acabam recorrendo, né? Às vezes até medicamentos, enfim, outras alternativas que não são as mais adequadas. E alguns estudos já vêm mostrando que pessoas que têm um condicionamento físico melhor do ponto de vista cardiorrespiratório, né? Lembrando que ele pode ser medido, entre outras coisas, por esse númerozinho do VO2, mostram que essas pessoas, em testes de concentração e cognição, tiveram resultados superiores, né? Então aí a gente vem bem para aquela questão, corpo são, mente sã. Não dá para fugir muito disso, né? Um vai estar ligado com o outro, tá? Agora, respondendo a pergunta, qual que é melhor? Não tem qual que é melhor. O ideal é você usar os dois em qualquer fase da vida, seja você jovem, adulto, né, ou um idoso. Você ter uma saúde cardiovascular é tão importante quanto você ter um corpo forte que evite quedas na juventude, desculpa, na fase mais idosa, mas que também te torne um jovem saudável, um adulto funcional, né, e capaz de realizar tarefas como, sei lá, a vida possa apresentar, desde uma viagem, desde você caminhar bastante numa trilha, a simplesmente tirar compras do carro. Esse tema da saúde mental eu acho que é uma das coisas mais legais que eu experienciei, agora falando um pouquinho eu aqui, né? Tem um espaço aqui com um exercício físico. Foi uma virada de chave muito grande para mim, assim. Eu passei uma parte da vida sedentária porque fiz uma opção, né, de concursos, assim como os colegas, né? A gente tem rotinas, assim, para quem quer aprovação de passar bastante tempo estudando e quando eu finalmente consegui me dedicar um pouquinho mais para um exercício físico, o retorno de saúde mental e assim de disciplina até mesmo para como você comentou que os estudos estão demonstrando, né, disciplina para os estudos e para outras áreas da minha vida, e foi muito nítido, assim, foi algo que eu consegui sentir de verdade a mudança. E acho que o esporte é uma coisa excelente para isso. Sim. Né? A gente tem mais uma físico, pergunta. né? Exercício físico, só te interromper um pouquinho, Imagina. eu já bati o olho também lá. Mas exercício físico, né, ou esporte, que é uma das maneiras de você fazer exercício, é remédio, tá, pessoal? É remédio para o corpo e para a mente, vocês não têm dúvida disso, né? Inclusive tem uma pergunta além dessa que a gente acabou de receber. Justamente, atividade física é o melhor dos remédios? Aqui a gente tá desse lado, né? Do lado. Sim, claro, você tem que, aquilo que eu falo, assim, né? Não sei o remédio para que essa pergunta está procurando, né? Você tem que buscar sempre uma equipe, acho que multidisciplinar, né? Então, se eu tenho um problema do corpo, no qual eu procuro um médico, sei lá, um cardiologista, um ortopedista, ou se eu tenho um problema da mente, no qual eu procuro um psicólogo, um psiquiatra, né? Você conversa com muitos alunos, com muitos profissionais dessas áreas, enfim, onde cada vez mais, né, o denominador comum, junto, né, com o tratamento medicamentoso, em alguns casos, enfim, tal. Mas o denominador comum é o exercício físico, né? Então, exercício físico é remédio, sem sombra de dúvida. Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui do Murilo. Ele diz: pratico CrossFit há alguns anos e já observo diversos benefícios na modalidade, sobretudo psicológico, considerando que no PJSC todos passamos várias horas em frente ao computador. Contudo, tenho dúvidas se vale a pena continuar tanto tempo na mesma modalidade ou se seria mais interessante
até para evitar estagnação, alternar com outros, como musculação ou corrida. Não, legal. Eu acho, assim, essa pergunta, ela talvez pode ser linkada com uma pergunta que a gente recebeu, Ju, onde, se eu não me engano, alguém perguntava assim, como o exercício e estilo de vida, né, ou esporte como estilo de vida, podem ser benéficos. Tinha uma pergunta que era mais ou menos assim, a longo prazo, ou alguma coisa assim, né, ou como engajar e você sentir-se motivado ao longo do tempo num exercício físico, né? Acho que a gente tinha uma pergunta assim ali, prévia, e eu acho que dá para linkar com o que eu vou responder aqui para o Murilo, né? Uhum. Então, Murilo, boa tarde. Assim, O que ajuda a manter a rotina e disciplina com a atividade física mesmo quando se está sem motivação? pode Será que foi ser, essa? pode ser. Legal, Isso, então. Essa chegou pelo formulário de inscrição. exatamente. Então, assim, o mais importante, tá? É você procurar fazer algo que seja prazeroso para você, né? Se você não teve contato ainda com nenhuma modalidade esportiva, com nenhum exercício esportivo e tal, lembra daquele papo lá do começo. Simplesmente comece, né? Hoje mesmo, vá caminhar, hoje mesmo tente subir algum antes de escada. Mas se você já teve contato com várias modalidades, perceba aquela que você mais gosta de fazer, certo? E também aquela que lhe é mais conveniente. Ao ser conveniente, a gente tem que falar aqui de disponibilidade de tempo, logística, recursos financeiros, tá? O próprio ambiente também, porque ao ter todas essas características favoráveis, é muito mais fácil eu me manter motivado naquela atividade física, tá? Eu vou dizer um exemplo, né? Nós estamos agora falando com vocês, né, no estado todo, de Florianópolis. Então, assim, nós temos esportes, obrigado, Arthur. Nós temos esportes que são muito populares aqui pela característica do local, né? Então, somos uma ilha, temos praias, enfim. É muito comum aqui um jovem, né, ou até uma pessoa mais adulta, enfim, ter interesse, vamos pensar assim, pelo surf, certo? Que é algo diferente e talvez não tão fácil, né, para um servidor que esteja locado, sei lá, no Vale ou no Oeste do estado, tá? Então, o primeiro ponto é algo que seja favorável para você fazer, né? Sendo favorável, eu vou conseguir fazer por mais tempo. Muito bem. Poxa, eu gosto de, não sei, vamos pensar assim, de golfe ou de hipismo, né? São esportes, acredito eu, né? Nunca pratiquei, mas acredito eu, que são esportes caros. Então, por exemplo, já não conseguiria eu, né, ter constância ou praticar esses esportes. Estou dando um exemplo absurdo, né? Mas eu digo que tem muitos esportes que a gente costuma brincar, né? Até mesmo a corrida, que é muito democrática, que é muito simples. Eu posso gastar R$ 100 por mês correndo, eu posso gastar 500, eu posso gastar 1.000, e se eu quiser eu posso gastar 10.000 também. Tá? Então não isso tem vai, limite, não tem limite, vai da capacidade financeira de cada um. Então esse é um ponto para eu listar Considerar. e considerar. Outro ponto, tá? Eu vou usar novamente essa questão de localidade que a gente tem aqui para talvez ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos pensar que você começou o CrossFit e tal, né, num box próximo da sua casa, ali numa academia perto de onde você morava, e você acabou, sei lá, por uma questão de trabalho ou, enfim, por outro motivo você mudou de bairro. E hoje você precisa pegar um trânsito, ou para quem está aqui, de repente, né, em Florianópolis, eu preciso ir até o continente, ou do continente eu preciso ir até a ilha, enfim. E a gente sabe dos problemas que temos de trânsito para isso, tá? Então, se começar a ficar muito dificultoso esse deslocamento, né? Tem alguns estudos, por exemplo, né, que redes como Smart Fit, por exemplo, né, uma rede de academia, ela coloca que assim é a regra dos 10 minutos, né? Se eu levo mais de 10 minutos para chegar até a academia, eu já não consigo manter aquele exercício físico, então o aluno da Smart Fit ele não renova o plano dele se ele leva mais de 10 minutos, né? Isso então leva em consideração se ele vai caminhando, se ele vai de moto, de patinete, mas principalmente o trânsito, né? Então, se todo dia, imagina, eu vá para a minha atividade física, seja ela diária, 2, 3 vezes por semana, eu preciso enfrentar horas de trânsito, né? Um estresse danado para fazer aquilo, não vou conseguir sustentar isso por muito tempo, tá? É fato. Depois, dentro da característica de cada um, da personalidade de cada um, né? Você vai querer talvez fazer uma atividade coletiva, como é o CrossFit, beach tennis, vôlei, enfim, ou você vai também querer fazer uma atividade individual, que não necessariamente tem que ser solitária, como a corrida, tá? Isso é de cada um. Tem pessoas que procuram a corrida porque querem, trabalham, sei lá, são vendedores, por exemplo, trabalham com pessoas o dia inteiro, não, quero um momento só para mim. Mas depois você está num grupo, você vai dividir objetivos, você vai dividir ritmos, enfim, e que você acaba também tendo esse senso de comunidade.
que no CrossFit é muito forte, porque, além de tudo, também o CrossFit ele é gamificado, né? Então, eu acho que, assim, hoje, né, a gente tem um esporte mais praticado no Brasil, dados daquele aplicativo do Strava, né, enfim, é a caminhada, tá? Então, assim, é fácil, pode ser feito em qualquer lugar, tal, né? O segundo é a corrida, tá? Mas a gente observa, né, o fenômeno do CrossFit, agora o Hyrox, né, a gente tem os esportes de quadra, né, o beach tênis não só daqui, porque tem cancha de areia em qualquer lugar do estado e tal, que é muito gostoso pelo social, né? Você reuniu o pessoal, muitas vezes, assim, aquilo pode terminar com uma confraternização, enfim. Então, você tem também isso, né? O que que eu faço? O que que eu procuro ali, né? Eu quero um momento para mim, eu quero um momento para socializar, enfim. Então, é muito importante você fazer algo que você gosta. Se hoje você já tem, Murilo, voltando para sua pergunta, o CrossFit como um lifestyle, e eu falo isso porque a partir do momento que você começa a fazer, que você está inserido, né? Amanhã ou depois, você está comprando a camiseta da grife que representa, né, aquele segmento. Você está, na corrida, você se inscreve para uma competição, né? Você começa a comprar uma fotinha que você está praticando aquele exercício. Então, assim, isso não está escrito em nenhum lugar, é uma observação que eu tenho do dia a dia. Eu acho que daí o esporte ele já não é mais uma modalidade, ele já é um estilo de vida, um lifestyle, né? Quando eu consigo trazer aquilo para minha rotina, aquilo me motiva, né? Simplesmente por eu estar lá, né? No caso do CrossFit ou da corrida, enfim, faço parte de uma tribo, né? Tem outras pessoas que estão ali, cada um com seus desafios para estarem ali, né? Trabalho, filho, trânsito, como eu falei, enfim, idade, enfim, preconceito, enfim, são coisas que também a gente tem que levar em consideração. Uh, por exemplo, né, preconceito que eu digo, você é muito velho para isso, isso não é esporte de mulher, ou você não se sente socialmente aceito, que são coisas que também acontecem, né, enfim. Mas se você já está nessa etapa do lifestyle, continue. O time que está ganhando não precisa mudar, né? Eu digo que assim, eu me encontrei muito na corrida e no triatlon desde cedo, enfim, é o meu esporte, é o meu lifestyle. Mas eu queria que meu dia tivesse 48 horas para poder praticar CrossFit, para poder praticar Experimentar coisas corrida em diferentes. montanha, que eu gosto, sabe? Para poder surfar com a minha filha, que ela gosta de surfar, eu queria, né, aprender e me dedicar mais. Só que o dia tem só 24 horas, eu também trabalho, também, enfim, tem outros fazeres e tal. Então, assim, é mais fácil para eu ficar no que eu já tenho toda a minha rotina estabelecida, os equipamentos que eu gosto, o meu lifestyle, né, enfim. Então, se você está bem no CrossFit, e ele é muito legal por causa disso, ele é gamificado, né? Quando você gamifica alguma coisa, você tem uma competição. Ao você procurar ganhar de você mesmo e comparar quem eu era com quem eu sou, é mais fácil você se manter focado ali. E o CrossFit ele vai ter essa questão do exercício de força junto com a atividade aeróbica, tá? Então, eu acho que você está bem servido. Se por algum motivo você sentir estagnado, enfim, aí você tem que observar isso, né? Será que eu encaro isso aqui como como algo Desafiador. desafiador, né? Ainda também, mas que também faz parte da minha rotina. O grupo aqui é legal, tal. Ou eu venho mais por obrigação. Se você vai mais por obrigação, talvez ainda você não adquiriu um esporte como um lifestyle, né? E aí você pode tentar essas outras modalidades que você sugeriu ali. Legal. É. Bom, eu fiz essa transição, viu, Murilo? Eu treinei CrossFit bastante tempo e ainda adoro. E passei a treinar corrida com assessoria. E aí não deixei de gostar de CrossFit, mas fui percebendo que precisei mudar um pouquinho o foco, porque realmente, como o Rodrigo falou, o dia não tem 48 horas, né? A gente não consegue fazer tudo. E o corpo também, às vezes, precisa de um estímulo diferente para a gente conseguir fazer aquilo que se propõe, né? Então, acho que é mais uma questão muito pessoal, assim, do que, né? Totalmente. Do que é melhor ou pior. Não, Isso. é mais a questão do que você está gostando de fazer e continue, ou então ache algo que você gosta. Legal. Das nossas perguntas aqui, a gente falou um pouquinho sobre rotina, sobre disciplina, falou um pouquinho sobre o tempo de exercício físico que se recomenda. Deixa eu ver o que mais temos por aqui. A gente falou também sobre a perda de força com a avançada idade. O Rodrigo comentou sobre algumas das questões ósseas, né, que a gente precisa se preparar.
Fiquem à vontade para mandar no chat, viu, pessoal? Senão a gente vai seguir aqui com a apresentação. Mas aqui eu troquei o slide ainda, trazendo alguns benefícios aí, que eu também já Passou, né? já falei, né, no slide anterior, mas enfim, importante aí para quem quiser ir acompanhando. Tem uma aqui que eu achei interessante. Mito ou verdade? Caminhar para manter ou ganhar músculo? Caminhada é viável para essa finalidade? Não, isso é o mito, né? Aí não, a caminhada, por mais que você use os membros inferiores e talvez você possa caminhar numa trilha e você vai usar mais ainda os músculos inferiores e tal, mas não seria o exercício mais indicado para você ganhar massa muscular, não. Com certeza não. Aí teria que ser, como eu falei, musculação, funcional, pilates, crossfit, enfim. Vai de encontro com a saúde cardiovascular, tá? Mas daí ganho de massa muscular, não. A gente tem uma aqui que fala um pouquinho sobre o que já conversamos, mas frente ao estresse e falta de tempo, como incluir no dia a dia atividade física, mesmo que não seja a ideal? Acho que primeiro encontrar alguma coisa que goste, né? Sim, isso é bem legal, porque a gente até agora falou, né, dos desafios ali, logística, né, o local que você está, o que você pode fazer, enfim. Mas talvez, assim, em algum momento você olhe pessoas correndo, por exemplo, né? Eu escutei já esse relato de alguns alunos, assim, né? Poxa, olha só, quando eu vou aí para Florianópolis, tal, eu acho muito bacana, né? As pessoas correndo ali na beira-mar, né? Vocês têm uma cultura para isso, vocês têm um calçadão, enfim, uma cidade litorânea, né? Eu também não sou aqui de Florianópolis, então eu percebo muito isso quando eu vou para minha cidade, embora hoje mudou totalmente, né? Você já tem corrida, enfim, tal, mas uma cidade menor, no interior, tal, aonde 20 anos atrás, né, não era algo assim tão prazeroso e até muitas vezes, né, algo que não era até bem visto, né? Eu lembro que as pessoas ligavam na minha casa, tal, e falavam pro meu pai, poxa, vai capinar um lote aí, né? Esse cara não para de correr, né? Parece o Forrest Gump. Se ele quiser cortar grama assim em casa, tem grama sobrando. Então, eu falo isso porque, às vezes, a pessoa está em uma região, ou que nem na minha cidade, né? Você não vai correr na beira-mar, você não tem a vista da ponte, você não tem 20 fotógrafos, né, fotografando você, outras pessoas correndo. Muitas vezes você vai ter, sei lá, uma paisagem rural, uma estrada de chão, nenhuma segurança, e você vai interagir com os animais, né? Vacas, cavalos, enfim. Torna-se um pouco mais desafiador. Mas por que eu falo isso? Na minha cidade é muito comum, por exemplo, né, um esporte que talvez aqui alguns não conheçam, mas enfim, lá se chama o bolão, né? Então, é uma cidade de colonização alemã, enfim, então você tem o bolão. Então é muito comum as pessoas se encontrarem num clube e tal, né? Esses clubes, e você então praticar o bolão, né? Que é tipo um boliche e tal, né? Ou a bote, também mais nas áreas rurais. E assim, é um ótimo exercício, né? Um exercício que você tem uma parte de caminhada, vai até você recolher a bola, até você arrumar os pinos, enfim, tal. Né? Você tem um exercício de força, porque você arremessa, né, uma bola com peso. Você tem uma atividade ali que é muito interessante, porque é muito praticado por idosos, que é a questão do equilíbrio, né? Ao você arremessar a bola, você fica sobre uma perna e você tem que ter uma noção espacial do que você vai acertar. Então, né, é muito mais fácil uma pessoa, um idoso, começar a fazer bolão na minha cidade do que correr, né? Mas talvez se ele queira vir morar em Florianópolis, ele não vai encontrar alguém para jogar bolão, né? Então, aqui vai ser muito mais fácil ele se engajar em uma outra atividade, né? Caminhada, corrida, remo, né? Enfim, então são outras atividades que ele poderá fazer. Isso, novamente, se ele quiser vir para cá e construir uma cancha de bote, ele pode fazer. Só que tudo se torna mais difícil, né? Da mesma maneira que quando eu ia 20 anos atrás correr na minha cidade, eu comecei a correr muito cedo, ainda antes do sol raiar, para não ser hostilizado. Até que hoje não, mudou muito. Agora tem muitas pessoas correndo e provas e tudo mais. Tem espaço também, né? Sim. Acho que é uma coisa legal. Bom, temos mais uma última aqui pergunta. Eu achei interessante porque eu também estou nessa realidade, né? Como conciliar a atividade física com uma jornada de trabalho de quase 9 horas? A gente passa bastante tempo aqui dentro e imagino que para muitas pessoas a opção é aumentar as horas do dia acordando bem mais cedo, né, Rodrigo? Assim, até também entrou ali uma pergunta da Denise, né, ó, Uhum, que eu vou vai, comentar também com ela.
por exemplo, assim, não sei se aqui tem, mas muitos órgãos públicos, empresas também disponibilizam isso para os seus colaboradores, né? Eu, em algum momento da minha vida, eu trabalhei com isso, né? E por mais simples que possa parecer, tem um papel essencial, tá? Na saúde física, na manutenção da postura, na diminuição do afastamento, né, do trabalho por ler e tudo mais, tá? Então, também já poderia estar contando se dentro do trabalho já tivesse uma, uma atividade como essa, né? Então, vou ficar 9 horas lá no tribunal. Se tiver, não sei se tem aqui, tem? Então, eu ia comentar, Denise, e fazer um convite especial para todo mundo, né, que está aí acompanhando. Vou encaminhar o link para vocês colocarem um movimento na rotina aqui durante o expediente com o programa Pausa Ativa. Ele é desenvolvido pela seção de ergonomia aqui da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida, para incentivar exatamente isso, autocuidado, prevenção de desconfortos osteomusculares durante a jornada do trabalho, com pausas orientadas e atividades simples e práticas. Nossa colega Vana ali, Vanessa, olha lá ela ali. E qual que é o modelo de funcionamento do Pausa Ativa, né? Vana, abre a câmera aí, explica pra gente como é que é o Pausa Ativa. Consegue liberar o microfone dela? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Que legal, hein? Bacana esse projeto. Eu não sabia que tinha aqui. Peraí, pessoas. Ops. Aqui, deixa eu ver. Permitir. Pronto, Vaninha, tenta aí. Oi, pessoal. Oi, Rodrigo. Olá, Vana. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Obrigado O pela Rodrigo oportunidade também é meu treinador, eu treino junto com a Ju, eu já na assessoria dele. Então, o Pausa Ativa é um programa que a gente vai lançar nesses próximos dias. É um programa de pausa para ser feita durante a nossa jornada de trabalho. Então, vão ser pequenos vídeos que vão ser enviados por meio do Teams, da plataforma Teams. A pessoa se inscreve por um link, eu acho que a Ju, não sei se vai conseguir mandar, senão depois eu mando aqui o link ou o QR Code. Acabei de mandar já. A Carol mandou também. E ali a gente consegue se inscrever, então, todos os dias, durante a tarde, numa determinada hora, vai receber uma mensagem com um vídeo, uma frase falando sobre atividade física. Então, esse vídeo ou vai ter algum tipo de alongamento, ou vai ter algum tipo de mobilização articular, ou até mesmo alguma dica de ergonomia. E você vai poder fazer no momento que receber a mensagem, ou se quiser deixar para mais tarde, para um outro momento que esteja mais livre do seu trabalho, mais liberado, também a mensagem vai continuar ali no Teams. Então a gente convida todo mundo para participar. E nos próximos dias todos vão receber um e-mail também para confirmar esse convite. Ah, Jamara, que bom. Fico bem feliz que tu participas. Eu Então também é sou isso. fã, já estou com pausa ativa aqui ativado, daqui a pouquinho devo estar recebendo, porque é sempre mais ou menos por esse horário, né, Vana? Cada pessoa recebe num horário diferente, porque como são muitas pessoas, então ele vai seguindo um Legal, fluxo. legal. Então, mas assim, o importante é que as pessoas saibam que se não puderem fazer naquele momento, né, que receberem, deixa ali a mensagenzinha meio sinalizada para mais tarde fazer. O importante é fazer a pausa e com algum tipo de movimento, né, pelo menos uma vez ao dia. Isso aí. Obrigada, viu, Vana? De nada. Ótimo. Bom, então isso é perfeito, né? Agora, então, finalizando ali com a pergunta, eu aproveitei a pergunta ali da colega com relação à ginástica laboral, e como você perguntou, o desafio, né, de trabalhar 9 horas e conseguir encaixar, então, um pouco de exercício. Esse movimento aí de vocês é excelente, né? E aí você já pode começar a contabilizar, né? Você pode usar um aplicativo ou simplesmente cronometrar e criar um bloco de notas ali de, ó, hoje foram 20 minutos de alongamento, aí, sei lá, na próxima terça-feira fizemos 20 minutos de meditação, enfim. Aí você pode aproveitar o final de semana agora, se tiver tempo bom, já ir caminhar um pouco, mais 1 hora. Daqui a pouco você vai perceber que não é tão difícil fazer os 150 minutos. E aí, Ju, com relação ao desafio de trabalhar e as demandas que a gente tem, e ainda assim conseguir, então, se cuidar, bom, por mais que a gente trabalhe 9 horas, né, 10 horas, 12, cada vez mais, a gente trabalha hoje em dia, trabalha nos finais de semana, trabalha muito durante a semana para algumas demandas específicas, o dia tem 24 horas também, né? E assim, a gente também tem que entender que, por mais paradoxo que seja,
a gente percebe que ao cuidar um pouco de nossa saúde, fazendo exercício, e aí novamente eu falo, parece paradoxal, mas não, a gente encontra ali mais disposição, né, para você conseguir fazer essa jornada, tá? Então, seja porque a minha rotina é essa, ou porque em alguns momentos eu tenho demandas que vão exigir mais, eu ter uma saúde melhor vai me ajudar a vencer aquilo, né? Se eu estou acima do peso, se eu estou sedentário, se eu ainda também, além disso, né, tenho tabagismo, alcoolismo, enfim, privação do sono como outros fatores agressores, enfim, essa jornada de 9 horas vai ser muito mais impactante, né? E não precisa ser 9, pode ser 8, pode ser 6, pode ser 15, enfim, né? É a força como eu estou para reagir àquilo, né? Então, se eu estou bem, se eu estou com o corpo são, e consequentemente a mente sã também, porque tem que ter cuidado com isso, né? Hoje a gente, né, consegue já categorizar aí e é uma questão de saúde pública, né? O burnout, enfim, esgotamento e estresse e tal, são coisas novas, né? E a gente sabe que isso vem acontecendo, porque talvez muitas das coisas que eram para ser utilizadas hoje como um facilitador, né? Essa questão toda de informatização e digitalização dos trabalhos, das coisas, acaba que nos desgasta muito mais e às vezes parece que temos uma sensação de estar sendo engolidos por isso, né? Então, em vez de ajudar, parece que nos traz ainda mais demanda, mais estresse, né? Então, assim, mas é importante você se organizar, né? E às vezes, né, poxa, mas assim, realmente eu não consigo. Eu chego em casa, às vezes eu tenho, sei lá, filho pequeno, eu tenho que estudar para um concurso. Perco tempo no deslocamento. Perco tempo no deslocamento, enfim. Então, assim, de tentar-se alguma estratégia, tá? Então, assim, por que de repente esse deslocamento não pode ser feito uma parte dele a pé, né? Então, se eu faço esse deslocamento de ônibus ou, sei lá, aplicativo ou carro, não sei o quê, eu tento um dia na semana, ou se eu passo, né, de ônibus, eu desço um pouco antes, ou então aquela questão de subir um lance de escada, ou então vou tentar ir com uma bicicleta elétrica dessas que temos aqui. Isso eu estou falando de Florianópolis, né, pessoal? Daí temos que ver as estratégias para o estado aí. Porque daí, se eu estar ali sentado no carro, ou no ônibus, ou no aplicativo, enfim, eu já poderia estar otimizando o meu tempo. Então, otimizar o tempo, né? E aí também tem aquela coisa. Eu, por exemplo, também, né, acabo dando muitas aulas durante o dia, tal, enfim. Sei que para mim o que funciona e o que não funciona na busca de tentar manter uma rotina de exercícios. E aí você tem que ver o que talvez esteja te sabotando ali, né? Então, se eu for chegar em casa para tomar uma vitamina, bater uma fruta e não sei o quê, para daí na academia, esquece. Eu sentei no sofá e não saio mais, tá? Então, eu já tenho no carro... Sai estratégia, exatamente, né? Tá? Né? Aí eu já tenho no carro uma roupa, tal, enfim, né? A academia está no caminho, ou a beira-mar fica no caminho, eu estaciono do outro lado, enfim. Você tem que começar a observar o que talvez algumas pessoas próximas a você faz. Você pode conversar com um bom educador físico, né, na sua cidade, ou, enfim, para você tentar ver uma estratégia e talvez enxergar um pouco além do óbvio, né? Porque também a gente fica às vezes naquela questão de tipo assim, bom, é isso e acabou, tá? Mas se eu pegar e dentro das possibilidades, né? Trocar esse deslocamento, como eu falei, que antes era feito de carro, talvez parcialmente agora fazê-lo com uma caminhada. Enfim, isso pode otimizar um pouco o tempo. Né? E eu acho que a ideia de procurar alguém especializado faz muito sentido, porque muitas vezes a gente não enxerga as oportunidades que a gente tem, né? A gente está tão no automático no dia a dia, naquela rotina, que por vezes a gente se sente esgotado e não consegue encaixar nada, mas talvez conversando com alguém, né, como você, né, um profissional, assim, já surjam ideias que você consiga exatamente implementar. E eu digo assim, hoje talvez até um desafio para um bom educador, assim, é o que eu tento às vezes entender, é como criar um ambiente favorável para que aquilo possa acontecer, dentro do que eu trabalho, né? Trabalho com academia, musculação, corrida e triatlo. Mas, por exemplo, uma coisa que funciona muito são os grupos, né? Agora, eu estava falando da corrida ser um esporte individual. Se você tem um grupo que acorda e que vai estar lá para treinar, para correr antes do teu trabalho, 6h30, que seja, né? E você, de alguma maneira, gosta de estar com essas pessoas e talvez até se motive com essas pessoas, porque, né? Às vezes você acha que a sua vida é corrida ou que você tem desafios, e às vezes você vai lá e convive com pessoas que têm mais desafios ainda, né? De fato. Então, hoje, os esportes, eles, ainda bem, são muito inclusivos e tudo mais. Então, a gente vai, às vezes, para uma corrida que eu mesmo, talvez não me falte motivação. Às vezes, como eu falei, queria que meu dia tivesse 48 horas para poder fazer mais algumas coisas. Mas eu fico muito tocado, assim, quando eu vejo, por exemplo, um para-atleta, quando eu vejo um deficiente visual, quando eu vejo alguém que superou, sei lá, os vícios, enfim. Porque talvez essa pessoa teve que ter um pouco mais de motivação do que a gente, né?
E aí você tem que querer, você vai ter que se priorizar, como essas pessoas se priorizaram, né? Você também vai ter que, em algum momento, né? Talvez até aquilo virar hábito, você vai ter que ter mais disciplina do que vontade, né? Sim. Enfim. Mas acho que é um ponto-chave para longevidade, né? Que é o que a gente vem falando Sem desde dúvida. o início, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Dar um primeiro passo. Uhum. Legal, gente. A gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Queria saber se tem mais alguém que quer contribuir aqui de alguma forma, quer perguntar mais alguma coisa para o Rodrigo. Tem mais alguém aí? Quase ninguém abriu a câmera, gente. Vamos abrir um pouquinho só para o nosso convidado ver vocês. Tem bastante gente na roda, mas o pessoal está envergonhado, né? Oi, Fê. Oi, Sandra. Boa tarde, gente. Que bom que vocês estão aqui conosco. Abração, Vana. Então tá, gente. Olha, Rodrigo, muito obrigada pela Eu participação, que agradeço. pelas orientações. Sua contribuição reforça que a atividade física e o exercício físico, né, é uma construção, não algo que a gente vai conseguir implementar com pressa, né, porque precisa de adaptação, segurança, prazer e consistência. Exatamente, falou tudo. Agradeço muito vocês que acompanharam, que participaram no chat. Essas trocas tornaram o encontro muito rico. Rodrigo, antes de encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem para os participantes? Fique à vontade. Eu acho que se você, de alguma maneira, né, acompanhou a gente aqui nessa última hora, né, e se você já faz algum exercício, continue, né? Se você não atingiu aquele volume lá semanal, tente mais um pouquinho. Se você está começando agora, simplesmente comece. O feito é melhor do que perfeito, tá? Simplesmente comece. Legal, gente. Isso aí. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a Em oportunidade. nome da diretoria, quero agradecer a presença de todos e desejar uma excelente tarde e até os próximos encontros, viu, pessoal? Tchauzinho.